Fala pessoal, olha nós aqui de volta, Daniel Silva na área, chegando com mais um Só na Resenha, e como sempre, trazendo um convidado super especial. Hoje, essa fera que está aqui do meu lado, todo mundo conhece, cara campeão, grande treinador, deu alegrias à torcida do Fortaleza, deu alegrias à torcida do Ceará e todo mundo sabe quem é. O nome dispensa apresentações, mas mesmo assim eu vou dizer. O Só na Resenha de hoje tem a honra de receber o professor Marcelo Chamusca. E como dizia a nossa saudosa tia Mara, vamos chamuscar! Pois seja bem-vindo, professor. É uma honra te receber aqui. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer e uma honra estar participando do programa. É isso aí. Agora vamos para o nosso bate-bola. Aquela pergunta básica, mas todo mundo quer saber. Quem é o Marcelo Chamusca? Marcelo Chamusca, treinador de futebol hoje, mas um apaixonado pelo futebol desde criança. E eu falo brincando que desde que eu me entendo como gente, né? Quando eu tinha lá para 12, 13 anos, que eu entrei no futebol para jogar na categoria de base do Bahia e fui crescendo como atleta, passei por todas as categorias, me profissionalizei, fui bicampeão baiano pelo Bahia, depois saí, rodei alguns clubes de menor investimento, resolvi parar de ser atleta de futebol aos 27 anos e me tornei treinador de formação, né? Treinador de base, onde passei 8 anos, depois mais 10 anos como auxiliar técnico, desses 10 anos, 8 anos foram com meu irmão Péricles Chamusca, e a partir de 2012 resolvi fazer uma carreira solo e estamos nessa luta aí, passando por clubes, conquistando acesso, conquistando títulos e fazendo a nossa trajetória, sempre procurando honrar e respeitar os clubes onde a gente trabalha e assim, eu sou, na verdade, resumindo, Marcelo Chamusca, um apaixonado por futebol, que desde criança entrou no futebol e até hoje a gente continua trabalhando e com a mesma paixão, com a mesma intensidade e me dedicando praticamente dioturnamente ao futebol. Professor, e como foi o início ali no Poeirão, Campinho de Terra? Como é que você foi? O meu início de trajetória no futebol, na verdade, foi no futsal. Eu jogava futsal, era o artilheiro do time na escola, e o nosso professor na escola, o saudoso Delmar Santana, era treinador da base do Bahia, né? Ele fazia um trabalho, era treinador das divisões de base do Bahia. Me viu jogando lá na escola, no futsal. Eu acabei sendo dos destaques do campeonato, fui artilheiro do campeonato algumas vezes, e teve 1 ou 2 anos que eu fui eleito melhor jogador do campeonato. E fui lá, a convite do professor Delmar, fazer um teste. Fiz um teste, fui aprovado, e aí segui minha trajetória nas divisões de base do Bahia. Foi assim que eu comecei, mas jogava futebol na minha rua, no asfalto, jogava futebol num campo de terra que também tinha, ao lado do condomínio onde eu morava, e jogava também na praia, que eu nasci no bairro da Liberdade, em Salvador, mas com 2 anos meus pais se mudaram para Barra, então a Barra é um bairro litorâneo ali, né? Então eu jogava bola na praia, jogava bola no asfalto, jogava bola no recreio na escola, jogava campeonato de futsal, jogava no campinho de terra, e a gente acaba, com todas essas experiências, hoje inclusive há uma discussão em relação a isso, né? A gente acaba recrutando uma série de atributos, diria assim, e a gente fica com um repertório motor muito grande no nosso desenvolvimento como atleta. Hoje eu acho que está faltando um pouquinho disso. É verdade, a gente vai. É um assunto muito importante que sempre a ex-atletas, treinadores, eu sempre pergunto, professor, porque eu acho que o futebol brasileiro meio que parou no tempo.
porque hoje eu não sei se a questão é a formação de base, fisiologia que atrapalha um pouco, mas a gente sabe, eu não estou aqui descobrindo a pólvora, e o futebol é a repetição, né, para você adquirir uma boa base, os fundamentos, tem que repetir. Está faltando isso hoje, né? Eu acho o seguinte, a gente tem discutido bastante. Ontem, até eu dei aula aqui em Salvador, na licença A da CBF, eu já dou aulas desde 2021, né, na formação de treinadores na CBF Academy, e a gente discute muito com os treinadores em formação em relação a essas questões. A verdade é que tudo mudou, né? Tudo mudou em todas as áreas de atividade. O futebol também evoluiu muito, principalmente no aspecto científico, né? Essas áreas de fisiologia, fisioterapia, análise de desempenho, evoluiu muito. E com o crescimento das cidades, principalmente das capitais, diminuiu muito os espaços para se jogar futebol. Então, na minha época, o atleta era muito formado na várzea, na praia. Em Fortaleza, eu via muita racha de praia quando eu saía para andar na orla marítima aí. E via também ainda muitos campos ainda de periferia, né? Campo de terra. E isso foi se perdendo ao longo do tempo. Hoje a formação ela está muito mais voltada aos campos de grama sintética, com geralmente uma escolinha de futebol e está se dando muita preocupação, está tendo muita preocupação às vezes, em vez de deixar a criança brincar, jogar, fazer atividades mais lúdicas em questões táticas, querendo definir muito cedo a posição, às vezes, de um garoto que ele precisa brincar para criar esse repertório motor. Então, hoje está sendo, através dessa questão do ganho de possibilidades de você buscar conhecimento. Então, como tem muita coisa, né, principalmente na internet, então tem muita gente copiando, colando, indo buscar esse tipo de treinamento para formação que tira um pouco da liberdade, de criatividade, de construção de repertório motor. Eu acho que todos nós, principalmente na minha faixa etária, a gente praticava outros esportes além do futebol. Eu pratiquei judô, eu joguei tênis, eu fiz voleibol, então jogava futsal, jogava futebol de campo. Em algum momento eu entrei na natação para aprender a nadar, já que eu morava no litoral. Então você acaba ganhando um repertório de coordenação, um repertório motor, que hoje está mais difícil. Por quê? Porque hoje está limitado basicamente a formação das escolinhas. E hoje a criança que não tinha na nossa época tem várias oportunidades, como os jogos eletrônicos, né? E todo esse aparato que ele tem em casa, para ele dentro de casa, ter uma atividade e não sair como a gente saía na nossa época para brincar, né? Até por causa da questão naquela época tinha muito menos violência. Então, veja quantas coisas, quantos aspectos eu coloquei em relação a essa questão da formação. Vai muito mais além só do que a questão esportiva. Tem uma sessão, tem uma situação muito social e cultural também que tem uma influência grande nisso aí. É verdade, é verdade. Porque isso, infelizmente, tem influenciado diretamente no rendimento em campo, né, professor? Porque a gente vê muito tático, ocupação de espaço, atletas muito bem preparados fisicamente, mas a gente vê também aqueles que ficam a desejar na questão técnica, né? Na verdade é um jogo, como eu falei, que tudo mudou, né? E o futebol hoje é muito diferente, as regras mudaram, o campo mudou, a bola, a velocidade do jogo por causa da entrada desse aparato científico, a intensidade do jogo cresceu muito, os espaços diminuíram muito, os times hoje jogam muito compactados e assim, eu acho que a gente se perdeu um pouco nessa questão do respeito à criatividade e à individualidade do atleta. É muito um jogo combinado, um jogo associativo, às vezes muita tática, muito precoce, e a gente perdeu um pouco disso, do 1 contra 1, do drible, de você conseguir criar o espaço através do talento
e a gente está muito restrito ao jogo combinado, ao jogo associado, ao jogo próximo, a tocar a bola e movimentar para tentar criar triangulação, tentar criar combinações, onde você tira e tolhe um pouco dessa criatividade e desse um contra um que a gente sempre teve muito forte no Brasil, até porque o Brasil ainda negocia e vende muitos jogadores para a Europa, e o europeu, ele contrata o jogador brasileiro, porque o jogador brasileiro é assim, né? Todos os jogadores que você for observar aí que saíram daqui, a maioria deles saíram valorizados, porque eles têm esse potencial de resolver jogo, de quebrar uma linha, um potencial de um contra um potencial de colocar um companheiro na cara do gol, fazer uma jogada criativa. Isso sempre foi o DNA do futebol brasileiro, que a gente está perdendo um pouquinho e a gente tem que voltar a resgatar isso de novo. É verdade. Marcelo, e agora o treinador Marcelo Chamusca, todos esses aspectos aí que a gente falou, para valorizar mais a criatividade, não só o tático, como é que você tem trabalhado isso nos seus times? Então, você fazer porque existem vários métodos de treinamento hoje, né, que são utilizados. Você tem periodização tática, você tem o método sistêmico, você tem mini-jogos, e a gente perdeu um pouco a utilização dos treinos analíticos, que eram aqueles treinos que a gente fazia para corrigir ou para melhorar um atleta em um determinado aspecto, né? Um determinado momento do jogo, por exemplo, um lateral que tinha dificuldade de cruzar, a gente fazia um analítico para ele melhorar, dava as opções para que quando ele chegasse ali no último terço, no fundo do campo, ele já tivesse na mente que ele tinha algumas opções interessantes ali, com as movimentações que você utiliza dos atacantes quando chega naquele espaço de campo ali dentro da área, mas a execução, a tomada de decisão, aonde ele vai colocar a bola no primeiro pau, segundo, você começava a treinar para tentar automatizar melhor. Hoje se perdeu muito, hoje se tem utilizado muito mini-jogos, muito trabalho tático e tem se perdido um pouco. Eu ainda utilizo nos meus trabalhos, mesmo treinando atletas profissionais, tiro sempre uma parte do treino para fazer alguns trabalhos analíticos, ou seja, de cruzamento, finalização, domínio orientado, usar a perna contrária. Às vezes o cara tem uma deficiência de cabeceio, você pode melhorar fazendo um educativo de cabeceio e depois já ir evoluindo para um cabeceio já com um cruzamento mais direcionado. Então, tem uma série de possibilidades que você pode fazer com que o atleta evolua nesse aspecto. No aspecto do drible, utilizar menos treinos com limitação de toques, né? Porque no Brasil também começou a se treinar muito em 2 toques, em 3 toques, para que a dinâmica do jogo aumentasse, já que o jogo ele é muito combinado, muito associado, mas você colocando a regra de 2 ou 3 toques, ou um toque, que já é até um pouco mais difícil, você tira a possibilidade dos enfrentamentos, do cara tentar fazer o 1 contra 1, tentar driblar o adversário. E o próprio defensor também perde a possibilidade, às vezes no treino, de ter esse enfrentamento para ele poder treinar contra o jogador mais habilidoso, trabalhar o seu perfilamento corporal, trabalhar um monte de aspecto que é importante também, não só para o cara que tem a bola, mas para o cara que também está marcando, está fazendo aquela abordagem ali. Então, eu acho que diminuir a limitação de toques nos treinamentos, passar a ter um pouco mais é o que eu tento fazer nos meus times, alguns trabalhos que sejam mais analíticos, mais individualizados, e trabalhar mais a parte específica, tentar dar um caminho para que o atleta ele tente buscar a solução. Tudo bem, você tenta dar um caminho a ele, mas ele tem autonomia para tentar buscar a solução dentro do treino e depois levar também isso para o jogo. É isso aí. Marcelo, e voltando a outro aspecto aí que você falou, que é muito importante, jovens cada vez indo mais cedo para a Europa, né? Tem atletas que acho que nunca atuaram aqui no futebol brasileiro e já despontam, vão mais cedo para a Europa. Como é que você está vendo isso também, né? É prejudicial ao atleta? É prejudicial ao nosso futebol? Como é que você vê isso? Não, eu vejo como natural, como um processo natural. Hoje, praticamente, isso não está acontecendo só aqui com jogadores brasileiros, né?
Os caras estão buscando jogador na Argentina, no Uruguai, principalmente jogador sul-americano, né, que é muito valorizado, até pelo que eu falei anteriormente. A maioria das vezes são jogadores mais do meio para frente, né? Mas hoje também já se contrata muito zagueiro. Vira e mexe está saindo um zagueiro aqui do Brasil para a Europa. Eu não vejo. Eu acho isso que isso faz parte do processo, né? De tudo aquilo que a gente está vivendo, da globalização. E como a gente tem muito talento aqui e não vai deixar de ter nunca, a gente tem muito talento aqui, então é natural que se saia muitos jogadores daqui, porque aqui nascem muitos talentos. E os clubes até fazem um bom trabalho de formação, e esses jogadores acabam jogando muito cedo, e quando joga cedo e começa a entrar na prateleira, e aí o mercado europeu abre o olho, vem aqui e leva o jogador, e uma parte da formação desse atleta já passa a ser lá na Europa. Então, eu não vejo isso como negativo, não. Eu vejo como um movimento normal do mercado. É motivo até de valorização também para os profissionais daqui, por conseguirem formar bons jogadores e vender já jogadores com a idade assim, como Endrick, como o próprio Vinícius Júnior, né, quando foi para o Real Madrid, foi muito cedo, Vitor Roque. Se for falar aqui, tem um monte, Rodrigo. Os caras são vendidos muito rapidamente. Eu não vejo nada como negativo, não. Eu vejo como positivo. O Brasil sempre vendeu e negociou muitos jogadores para fora. E agora isso só está acentuando, só que os jogadores estão indo um pouco mais cedo. Por quê? Porque os clubes estão colocando scouts, estão trazendo pessoas aqui para captar um pouco mais cedo. Eles captando um pouco mais cedo, talvez eles peguem um valor melhor de mercado. Tem tudo isso, né? Que influencia nessa contratação de um jogador com essa idade de iniciação ainda em divisão de base. Perfeito. Marcelo, agora voltando ao Chamusca atleta. Você jogava como volante, era mais de contenção, ali de transição rápida. Quais eram tuas características? Então, quando eu comecei nas categorias de base, até o sub-17, eu era um 5, eu era o primeiro volante. Jogava mais como primeiro. Na verdade, naquela época, você tinha o 5, o 8 e o 10, né? Com características muito bem definidas. O 5 era aquele cara mais de contenção, mais de marcação. O 8, ele fazia um papel de hoje, um segundo volante, né? Que era um cara que podia chegar um pouco mais, mas que também tinha uma capacidade de organização, de construção de jogo. E o 10 era aquele meia que ou era muito técnico e fazia pifada, botava os caras na cara do gol, ou era o 10 que pisava na área e chegava muito próximo aos pontas, que jogavam com 2 pontas, e o camisa 9 para jogar. Então, no meu início, no Sub-17, eu joguei de 5. Depois, quando eu fui já com 18 anos para o Sub-20, eu comecei a ser utilizado um pouco mais como 8 e cheguei a jogar também como 10, como um terceiro. E quando eu fui para o profissional, eu fui mais adiantado, deixei de jogar de 5 e virei 8 e cheguei a fazer também aquela função que era o quarto homem de meio campo, né? Tinha muitos times que jogavam com um ponta e o ponta do lado contrário vinha jogar um pouco mais por dentro. Então eu cheguei a fazer essa função também. E cheguei a jogar também alguns jogos no profissional do Bahia como lateral direito, já que eu era volante de origem, mais improvisado, por falta habilidade do futsal, né? Exatamente. E por falta eu não era um jogador de fibra rápida para fazer bate e volta, mas eu conseguia suprir ali, que eu tinha uma técnica boa para jogar, tinha um bom passe, cruzava bem, eu tinha um repertório técnico bem qualificado. Então, era como um jogador meio coringa, assim, né? Conseguia fazer várias funções. Então, isso me valorizava muito dentro do elenco. Marcelo, e por que você parou tão cedo? Então, cara, a minha opção de parar não foi lesão. Eu tive uma lesão, na verdade, no joelho, que até hoje eu trato, até hoje eu tenho que fazer fortalecimento, mas não foi por causa da lesão do joelho, até porque eu voltei a jogar, a minha lesão foi em 90, foi 90 para 91, e eu voltei a jogar e parei de jogar em 94.
Mas foi uma opção, na verdade, porque depois que eu saí do Bahia em 88, foi o meu último ano no Bahia, inclusive o Bahia foi campeão, foi o ano que o Bahia foi campeão brasileiro, o último título que ele conquistou, eu fazia até parte desse elenco, eu fui emprestado para um time aqui do interior da Bahia, o Atlético de Alagoinhas, e comecei a rodar em clubes de menor investimento, clubes que não tinham estrutura, clubes que o sofrimento era grande, eu falo brincando, inclusive isso era uma brincadeira que o nosso saudoso treinador Lula Pereira, com quem eu trabalhei aqui no Bahia como auxiliar técnico, ele falava Lulão. brincando, ele perguntava sobre minha história como jogador, quando eu começava a falar os times, ele falava, rapaz, você não tem currículo, você tem atestado de sofrimento, porque porque realmente o meu currículo era um atestado de sofrimento. Eu até falo isso na palestra que eu dou na CBF para os alunos também, por causa dessa dificuldade. Aí você sai de time, não recebe, o calendário é só uma parte do ano, e a dificuldade em relação à logística, dificuldade de alimentação, você às vezes vai para o clube, não tem uma condição de recuperação de treino, tudo muito difícil, cara. Tudo muito difícil. Aí eu fui me desanimando e como eu tinha feito o vestibular para educação física, meu irmão Pérez Busca já era treinador de futebol do Sub-20 do Vitória. E eu já ajudava ele em algumas escolinhas que eu tinha aqui. Então já tinha uma certa didática assim para ensinar. E meu irmão sempre me falava que eu tinha talento para ser professor. Não, talvez não para ser treinador, mas para ser professor. Então, eu comecei a gostar. Minha esposa, nesse momento, trabalhava no banco aqui em Salvador, e ela ficou grávida de minha filha, né, Marcele, que tem 29 anos, nasceu em 94, né? E Marcele, ela ficou grávida e eu resolvi voltar para Salvador. Estava jogando no Colatina do Espírito Santo, então foi uma decisão assim. Teve um peso da família, meu irmão me influenciou, conseguiu um estágio para eu ficar com eles lá na época na base do Vitória, começar a trabalhar lá. E aí eu acabei pedindo rescisão de contrato no Colatina e tomei essa decisão de parar com 27 anos, o que foi muito positivo para mim, porque eu não estava conseguindo mais me desenvolver como jogador, estava sofrendo muito mais do que tendo alegrias, né, por causa desse contexto todo, e eu acabei vindo, antecipei, comecei a ser treinador muito cedo. Hoje eu até encontro com alguns atletas que eu fui professor de escolinha ou que eu fui treinador de base, estão cheios de cabelo branco e pô, as pessoas falam assim, rapaz, você deve ser velho pra caramba, porque você treinou esses caras? Eu digo, não, rapaz, eu comecei a treinar com 27 anos, né? E pra você ter uma ideia, a primeira categoria que eu treinei era nascidos em 77. Para você Ah, ver, cara, quanto tempo tem isso. Então, eu acabei tomando gosto e entrei, comecei a estagiar, o pessoal gostou do meu trabalho lá, me deram uma categoria sub-17 e eu disputei 4 anos, fui tetracampeão, ia ganhar o Penta e fui convidado para ir para o esporte. Foi assim a minha transição. então, é porque geralmente, né, o atleta, quando vai parar, quando ele decide, né, se prepara psicologicamente, vê o que vai fazer da vida. Sempre é muito difícil essa decisão. Então, para ti, essa transição foi tranquila, né? Foi porque o que mais a gente sente falta, na verdade, quando você para de jogar e vai exercer uma outra função, é a adrenalina dos jogos, né? Principalmente no final de semana, que você sempre se prepara para o jogo, aquela adrenalina ali, e aquela preparação para o jogo, o ambiente do futebol, né? Que é concentração, é estar junto com os companheiros ali, é treino. E como eu continuei no futebol, isso para mim foi muito suave, foi muito tranquilo, porque eu continuava a ter uma adrenalina como treinador, e a divisão de base na época era muito forte do Vitória, estava num processo de revelar muitos jogadores, tinha inclusive, a gente saía para jogar competição fora do país, eu fui à Holanda, fui à Alemanha, fui ao Chile, tudo com Vitória, nos Estados Unidos, tudo jogar com Vitória nessa época. Então, para mim, foi muito bom que eu peguei uma divisão de base que estava no crescimento, né, muito bem organizado, estruturado, Vitória acabando de construir CT, e continuei dentro do futebol, dentro do ambiente,
vivendo a adrenalina dos jogos. Então, para mim, foi muito mais tranquilo essa transição. Se eu parasse de jogar e fosse buscar, talvez, um trabalho, uma outra atribuição numa empresa que não tivesse nada com futebol, com certeza eu sentiria muito mais. Mas por eu ter ficado dentro do futebol, eu acho que isso ajudou muito eu fazer essa transição. Não mito para você que quando eu parei, às vezes eu sentia vontade de voltar a jogar. Mas, cara, eu me identifiquei tanto com a função e quando eu assumi a categoria, eu me concentrei tanto em conseguir os objetivos e ter crescimento profissional que eu acho que isso acabou fazendo com que a minha energia fosse toda concentrada em fazer as coisas acontecerem para poder ter êxito, já que eu tinha mudado de função, mudado de profissão. Marcelo, aí você começou, já conquistou bons títulos, já foi fazendo o nome. Agora vamos passar aqui para o futebol cearense. Certo. Tua chegada ao Fortaleza, como é que foi? Cara, minha chegada no Fortaleza foi interessante, porque eu tinha feito a temporada de 2013 como treinador do Salgueiro, né? Era praticamente o meu primeiro ano como treinador, já que eu vinha de 10 anos como auxiliar. Aí em 2012 eu voltei, fiquei 2 anos no Catar, trabalhando com o Péricles, com meu irmão, e a gente voltou do Catar e meu irmão falou que ia ficar uns 6 meses sem trabalhar, tal. Ele estava fazendo uma reforma na casa dele e queria se concentrar nisso aí, ia ficar sem trabalhar. Eu recebi um convite para treinar o Vitória da Conquista, que é um time aqui do interior da Bahia, time muito organizado, com o CT, o presidente era muito meu amigo, Aderlane Amorim. Falou, porra, Marcelo, a gente vai disputar aqui a Copa Estado da Bahia e a gente está precisando de um treinador, porque eu preciso ganhar essa competição, porque eu quero ir para a Copa do Brasil e a gente nunca jogou uma Copa do Brasil. Aí me fez esse convite, eu acabei aceitando, fui lá, fui campeão, o time foi pela primeira vez na história para a Copa do Brasil e eu recebi uma proposta do Salgueiro, de Pernambuco. Uma proposta boa, o Salgueiro tinha um calendário muito bom, o Salgueiro tinha o Campeonato Pernambucano, tinha a Copa do Nordeste e tinha a Copa do Brasil, e eles tinham caído para a Série D do Brasileiro. E aí eu fui para o Salgueiro, a gente fez um pernambucano razoável para bom, não foi um pernambucano muito bom. Depois, na Copa do Brasil, a gente fez uma campanha de excelência, foi a melhor campanha do clube, na história do clube, a gente ficou entre os 16 clubes, eliminamos naquela época o Vitória e o Criciúma, que eram clubes de Série A, e eu consegui o acesso da Série D para a Série C com o Salgueiro. E acertei com o presidente Salgueiro que eu ia continuar em 2014. Retornei, ainda ali no mês de dezembro, por ali, eu retornei às atividades lá. E um belo dia eu recebo uma mensagem, isso é muito interessante, de Júlio Manso. Só que era uma mensagem no Facebook. Ele não tinha meu contato telefônico, falando que queria o meu telefone, que gostaria de falar comigo, que era supervisor do Fortaleza, e que tinha interesse na minha contratação. Minha esposa, que leu a mensagem, na época, enviou o telefone e eles contactaram comigo, me fizeram uma proposta. Eu pela grandeza do Fortaleza, e eu sabia que a visibilidade e era uma oportunidade grande, aí abracei o projeto, aí cheguei em final de 2013, uma boa parte do mês de dezembro, que na época o Fortaleza estava na Série C, né? Então sempre começava mais cedo o período de treinamento, os jogadores se apresentaram, a gente começou a montar o time, já em 2013, eu tive a felicidade de encontrar uma safra de jogadores jovens muito interessantes, naquele momento ali tinha muito jogador jovem de qualidade, Edinho, Valfredo, Romarinho, Max zagueiro, Elivelto goleiro, Max goleiro, eram uma turma muito qualificada que eu peguei. E acabei aproveitando uma boa parte deles aí naquele trabalho de 2014. Então foi assim a minha chegada ao Fortaleza. Foi uma oportunidade que eu tive de trabalhar num grande clube. Eu estava no Salgueiro, o Salgueiro estava me dando todas as condições, mas eu vislumbrava no Fortaleza essa visibilidade, esse crescimento profissional. E exatamente isso que acabou acontecendo. Eu acabei ficando em 2014, acabei saindo no início de 2015 voltando, mas
Foi assim que as coisas aconteceram nessa transição minha de auxiliar para treinador e a minha chegada no Fortaleza em 2013, no final de 2013. E o título? O título foi extremamente gratificante, porque foi o meu primeiro título, né, de carreira solo como treinador profissional, foi 2015. Não, meu primeiro, na verdade, não, foi meu segundo, que eu já tinha conquistado com o Vitória da Conquista, né, em 2012, quando eu assumi. Mas com essa proporção, com essa grandeza, foi o Fortaleza. E assim, por tudo que eu fiz no Fortaleza, durante o período que eu trabalhei, meus números foram excelentes. Eu me lembro que no primeiro ano a gente fez 50 jogos, só teve 3 derrotas em 50 jogos, mas eu não consegui, isso eu fiquei até com essa frustração de não ter conseguido subir o Fortaleza, porque as campanhas foram muito boas. Bateu na Mas trave, né? eu acho que a conquista do título, ela ameniza um pouco essa frustração, porque o Fortaleza também vinha, era o penta do Ceará, na verdade, né? Então, o Fortaleza vinha de 5 anos sem conquistar o campeonato estadual, então foi uma quebra também de um jejum ali, e por ter sido o penta do Ceará, teve uma repercussão muito grande, por ter sido da forma que foi também, com gols aos 47 do segundo tempo, e a forma como foi construído, foi tudo, assim, naquele momento, para mim, foi muito gratificante, muito interessante no meu crescimento profissional, como experiência profissional e como currículo também. Marcelo, agora, naquele jogo, aí Fortaleza faz 1-0, golaço do Daniel Sobralense, e toma aquela virada aos 45 do segundo tempo. Foi que passou pela tua cabeça ali? Então, cara, o jogo foi um jogo muito louco, assim, porque eu lembro muito claramente que a gente abriu 1-0, acabou o primeiro tempo, o jogo extremamente controlado, assim. Não era um jogo que o Ceará exercia pressão, nada disso. O jogo estava muito controlado. No segundo tempo, o Ceará teve um jogador expulso, ainda tem isso. Foi o William Correa, se eu não me engano, foi expulso. Quando o William Correa foi expulso, eu fiz as substituições, inclusive eu coloquei Cassiano, coloquei alguns jogadores na frente de mais velocidade, porque eu sabia que como era um jogo decisivo, o Ceará ia ter que se expor e a gente ia aproveitar esses jogadores de velocidade. E Cassiano, eu me lembro que quando eu fui pegar as informações sobre Cassiano, no Internacional, as pessoas me falavam muito que o Cassiano era um jogador que resolvia muitos jogos quando ele entrava no segundo tempo. Ele tinha essa característica. Então, em alguns jogos ele até foi titular comigo, jogou pelo lado como extrema, jogou como 9 em alguns outros jogos, mas a maioria dos jogos eu sempre colocava Cassiano quando o adversário já estava meio fisicamente mais para baixo, ele era um jogador de passada larga e que tinha um poder de finalizar, atacando espaço, assim, atacando dentro da área, muito interessante. Então eu coloquei alguns jogadores e a minha intenção, já que o jogo estava bem controlado ali, era a gente controlar e tentar num contra-ataque, numa transição dessa, a gente definir, né? Fazer o 2-0 e definir o jogo. Só que a gente tomou o primeiro gol e um erro de saída nosso, de Ricardinho, e o Ceará começou a crescer dentro do jogo mesmo, um jogador a menos, que é aquela coisa do futebol, de ação, reação, o time tá perdendo, empata, e vê a possibilidade, porque eles passaram a jogar por um gol, de virar e conquistar um título, mesmo tendo, naquele momento, um jogador a menos. E o efeito emocional do gol de Ricardinho abalou muito a nossa equipe. A gente perdeu totalmente o controle que a gente tinha do jogo. E o Ceará, mesmo com um jogador a menos, os caras começaram a se sobrepor às dificuldades e eles começaram a ficar muito próximo à nossa área ali, o que acabou resultando em uma falta lateral, o segundo gol, o 2-1. O baque E um detalhe ali, emocional. viu, Marcelo? O Assisinho nunca tinha feito gol em clássico. Aí resolveu fazer exatamente ali, rapaz. Foi um cruzamento de Marinho. Eu lembro bem que o banco nosso estava ali, né? Em frente à ação, cruzamento de Marinho, e uma cabeçada meio de ombro, assim, uma jogada meio. Pegou na cabeça, pegou no ombro, meio estranha, assim. E ali, cara, eu olhei assim, vi o banco de reserva e os caras dentro do campo. Eu falei, na hora, a minha reação foi
de tentar levantar, que é a única coisa que a gente pode fazer, levantar a autoestima dos caras ali. Chamei correr, os caras comemorando, já de todo mundo de joelho, do Ceará, os caras se desmobilizaram, porque eles já estavam comemorando, na verdade, né, o gol de Assisinho, inclusive Silas, que era o treinador, se abraçando com os caras, e eu tentando mobilizar os jogadores ali para os 3, 4 minutos que a gente ia ter ali e tentar criar alguma oportunidade, porque a gente era muito merecedor por todo o sacrifício, dificuldade. O Marcelo Paz, na época, era o meu diretor de futebol, a gente com muita dificuldade financeira, os caras fazendo o maior esforço para manter salário dos jogadores e poder dar a melhor condição de trabalho, melhor condição de concentração, de alimentação, de sono para os jogadores, e a gente montando logística a melhor possível. Então, era um esforço por Fortaleza estar na Série C, com dificuldade financeira muito grande, que aquele título ali seria muito importante nessa retomada, e foi para o clube. Então, naquele momento, eu só pensei em tentar reagir ali, naquele tempo pequeno que a gente tinha. Aí o Corrêa foi lá no banco e falou para mim assim: professor, nós vamos fazer uma jogada aqui, que a gente nem treinava, a gente nunca treinou para fazer isso. Eu falo até brincando que é muito difícil você treinar o caos, simular o caos, né, no treinamento. Verdade. E você fazer uma jogada de saída de bola, para sair uma bola longa. Só que ali juntou uma série de situações ali. A iniciativa como capitão do Corrêa, né, de construir, tentar construir uma jogada num momento como aquele caótico. Eu avalizava, falava, não pode fazer, manda Lima para frente. Lima foi para frente junto com o Tinga. A bola era para ser cavada em Lima, e a bola passa de Lima. Se você botar em mais, você vai ver que o Lima está na frente do Tinga, que a jogada era para ser tocada para o Wanderson, que era o lateral esquerdo. O Wanderson iria fazer a bola longa para o Lima tentar raspar para alguém. Mas o Wanderson fez um giro antes de cruzar, deu tempo de montar. O Ceará, naquele momento, estava totalmente desmobilizado, porque os caras ainda estavam comemorando o gol, e praticamente para eles ali o jogo já tinha acabado. Tanto que na hora que faz o gol, na hora que a gente faz o gol, além da vibração pelo gol, pelo merecimento do gol, eu tentei mobilizar o máximo possível para que a gente não desse ao Ceará mais nenhuma chance, já que o estádio entrou em estado de euforia. Um lado do Ceará, quando eles fizeram o 2-1, e um lado do Fortaleza, quando a gente fez o 2-1. Mas acabou acontecendo tudo perfeito. A bola foi cavada no Tinga, o Tinga raspou com excelência, e o Cassiano, na jogada que ele fazia com excelência, que era atacar essa bola dentro da área, atacou e fez a finalização. E eu me lembro que foi um momento de comoção, foi torcedor desmaiando, foi uma pena a gente não poder ter comemorado como merecia, porque houve invasão de campo, houve briga, houve um monte de confusão. Eu fui para o vestiário, mas cenas assim lamentáveis aconteceram após o jogo. Mas, resumindo, a emoção foi mais ou menos essa aí. Nossa! E quem estava lá na arquibancada, imagine. Marcelo, aí você volta ao Fortaleza em 2020, né? Aí, naquele período, foi pouco depois da saída do Ceni, acho que já tinha vindo o Zé Ricardo, se eu não me engano, foi logo depois do Zé Ricardo, né, que você chegou? Foi, não, na verdade foi assim, Ceni saiu, Rogério saiu para o Cruzeiro, e veio o Zé Ricardo. Aí o Rogério saiu do Cruzeiro e voltou para Fortaleza. Eu fui para substituir o Rogério. Em 2020, o Rogério foi convidado para treinar o Flamengo, né, que era o time da época, né? Tinha feito aquela campanha espetacular com o Jorge Jesus em 19. Em 20, o Rogério recebeu essa proposta. Eu estava muito bem no Cuiabá. Eu até hoje, eu ainda às vezes penso que eu não deveria ter saído do Cuiabá naquele momento. Não foi uma decisão acertada, assim, em termos de planejamento de carreira. Mas o que pesou muito foi a possibilidade de voltar ao Fortaleza, né? Essa oportunidade. O clube está na Série A, e um outro momento totalmente diferente que eu encontrei em 14 e 15, né? Clube extremamente estruturado, organizado, com tudo em dia, tudo funcionando, com um elenco vitorioso, porque aquele elenco ali que eu encontrei era um elenco que tinha ganho vários campeonatos, ganhou Copa do Nordeste, ganhou Campeonato Estadual. Então era um elenco que tinha uma história dentro do clube.
Só que assim, eu cheguei num momento muito difícil, a transição também foi difícil, porque eram trabalhos muito diferentes, a minha característica da característica do Rogério, se falando em termos táticos, principalmente. E cheguei 2 dias depois da estreia contra o São Paulo, eu não tive tempo assim para. E quando eu tive o tempo para implementar, foi o período da pandemia, onde quase todas as semanas você treinava Terrível. um time e jogava outro. Inclusive, o último jogo meu foi contra o Sport na Ilha do Retiro, a gente perdeu de 1-0 lá, aí eu fui demitido no outro dia, depois do jogo, a gente foi sem 11 jogadores para o jogo. Eu Então, lembro. foi um período. E eu acho assim também que, analisando depois, já vivenciando, né, dentro do vestiário, tinham alguns jogadores, não todos, né, que já estavam meio que encerrando o ciclo no Fortaleza. E tanto que você vai lembrar que eu saí, Anderson Moreira me substituiu, o Fortaleza se salvou do rebaixamento e foi até as últimas rodadas. Foi muito difícil, com esse mesmo grupo de atletas, na verdade. E aí, na virada do ano, fez-se uma reformulação. Na época, eu acho que foram contratados mais de 10 atletas. Anderson começou a temporada, as coisas não, por essa necessidade de um tempo de reformulação, as coisas não andaram muito bem e foi contratado o Vojvoda. Então, essa é basicamente a história, os acontecimentos foram basicamente assim. Então, eu acho que isso, a questão da pandemia, a questão de taticamente e até em termos comportamentais de condução de gestão, serem perfis muito diferentes e o time precisava muito dos resultados para somar os pontos, para se afastar ali naquele momento, por tudo que o Fortaleza já tinha feito, seria terrível um rebaixamento para o Fortaleza. Isso criou uma pressão muito grande da torcida, da imprensa, de rede social, mas eu acho que isso tudo para mim serviu também como aprendizado, né? Porque eu vivenciei essas experiências dentro do vestiário e também serviu como aprendizado para tomadas de decisão sobre planejamento de carreiras futuros, né? Que às vezes a gente comete um equívoco e você cria essa reflexão e em uma próxima situação que você tenha, você analisa um pouco mais, principalmente essa questão do vestiário e do ciclo dos jogadores, porque o que acabou acontecendo foi que eu peguei um fim de ciclo e isso foi constatado no final da temporada, porque houve muitas trocas, né? Isso. Houve muitas trocas. E mesmo com a minha saída, se melhorou a performance, os resultados, na verdade, a performance continua a mesma, os resultados melhoraram, que foi o suficiente para fazer os 45 pontos, mas isso aí eu levo muito como aprendizado para a minha carreira. Aí, Marcelo, 2017, né? Você aqui de volta ao futebol cearense, fez aquela campanha de acesso do Ceará e conquistou o título de 2018. Fala dessa história aí pra gente. Então, em 17 eu iniciei a temporada, né? Aí em 16 eu fui para o Guarani. Guarani, eu consegui o acesso com o Guarani da Série C para a Série B, que eu não tinha conquistado no Fortaleza. Engraçado que eu fui até. Eu me lembro que o jogo do acesso, a gente conseguiu reverter um 3-1 lá em Arapiraca com a Asa, ganhando de 3-0 no Brinco de Ouro. E no domingo, isso foi no sábado à tarde, nós subimos com o Guarani. No domingo eu fui convidado para participar do programa do Esporte Interativo, que tinha os direitos de transmissão da Série C naquela época. E eu fui para São Paulo, foi me buscar um carro em Campinas, eu fui para São Paulo. Quando eu cheguei, cara, no auditório onde ia ter a reportagem lá dentro da TV do Esporte Interativo, em São Paulo, estava passando os minutos finais do jogo Fortaleza e Juventude. E eu sentei para esperar iniciar o programa, porque eles iam iniciar depois do jogo do Fortaleza. E passou um filme na minha cabeça, né? Porque em 14 e em 15, o filme foi exatamente igual ao que foi em 2016. Eu estava assistindo
só que com um outro profissional à frente, uma base de jogadores quase todos que eu usei em 2015, Correa, Lima, Pio, tinha Sobralense, tinha uma galera ali, uma boa parte dos jogadores que trabalharam comigo também. Mas aí eu consegui ter esse êxito no Guarani, que eu não consegui no Fortaleza, já em 2016. Em 2017, eu fui convidado pelo Paysandu, iniciei a temporada lá, fui para 2 finais, conquistei o Paraense, inclusive em 2 repases espetaculares também, com gol aos 97, aos 47, um pouco parecido também Nossa. de Bergson, atacante que jogou aí no Fortaleza e jogou também no Ceará. Gol, né? Berg Gol foi que fez o gol lá do Paysandu. Aí perdemos a final da Copa Verde, eu comecei muito bem, começamos muito bem a Série B, inclusive chegamos a ficar no G4 algumas rodadas, e eu recebi o convite do Ceará, o Robson de Castro, presidente, me ligou, e aí eu analisei o momento, as possibilidades, e acabei aceitando a proposta do Ceará. Eu sempre gostei muito de morar em Fortaleza, o Ceará um clube estruturado, organizado, com camisa, com torcida. Eu conhecia bem a torcida do Ceará, porque eu me confrontei várias vezes. E aí fui para o Ceará, foi uma tomada de decisão muito consciente naquele momento, né? E aí fizemos um trabalho de excelência lá durante a competição, o time foi crescendo muito, a gente trouxe alguns jogadores, Lima, Leandro Carvalho, que na época encaixaram muito bem, e o time tinha um vestiário muito bom, tinha boas lideranças, Ricardinho, Rafael Pereira, Luiz Otávio, o próprio Everson, goleiro, era um time, tinha Pedro Ken, que era uma liderança muito boa, Richardson, era um time muito unido, e o clube dando todas as condições, e a gente foi crescendo, a torcida abraçou, começou a lotar os jogos, como a torcida do Ceará já é uma postura, principalmente quando está na Série B ali, eles empurram, eles fazem tudo para que o time conquiste o acesso, e foi o que acabou acontecendo. Encaixou o trabalho da comissão técnica, com os jogadores, ambiente bom e torcida apoiando, e quando você tem essa sinergia em que todos os pontos conseguem se encaixar, é muito difícil um clube de massa como o Ceará não ter êxito. Aí, depois do acesso, foi maravilhoso. Praticamente a cidade parou aí, a gente desfilou em corpo de bombeiro, foi quase uma semana de festa aí. E depois disso, eles renovaram, a gente renovou o contrato. Começamos já com uma base, né, no estadual, contratamos alguns jogadores pontuais ali, principalmente a espinha dorsal, o meio-campo, os zagueiros, alguns dos laterais a gente também permaneceu. Só que houve uma dificuldade muito grande no início da Série A. Por quê? Porque a gente manteve um time com a estrutura mais ou menos da Série B, fez algumas contratações pontuais, só que essas contratações pontuais não conseguiram responder na Série A, e aí, muito prematuramente, eu fiz 6 jogos só, e eu acabei saindo. Nesse mesmo ano, depois da minha saída, foi contratado o Jorginho. Se eu não me engano, o Jorginho ficou 3 jogos e pediu demissão, foi para ir para o Vasco. Aí o Lisca assumiu, fez mais 3 jogos antes da parada. Aí teve a parada. E nessa parada, eles tiveram tempo de treinar, a Lisca ajustou, fizeram várias trocas, contrataram vários jogadores novos ali e acabaram tendo uma reação na segunda parte do campeonato, que 2018 foi o ano de Copa do Mundo, né? Na segunda parte do campeonato, que acabou evitando a queda. O Lisca fez um trabalho muito bom e a contratação dos jogadores melhorou, elevou o nível técnico do time, e isso acabou acontecendo. Mas isso tudo faz parte do futebol. Às vezes o erro foi um erro de planejamento. Claro que quando o treinador está dentro do processo, ele também faz parte do erro na hora de planejar, porque ele também participa desse planejamento. Mas aí a diretoria, está todo mundo junto, o executivo de futebol, todo mundo que participou. Mas geralmente, no final, a conta quem paga sempre é o treinador. Isso aí já é uma cultura do nosso futebol. Então você tem recordações sensacionais aqui do futebol cearense, né? Abraçado por ambas as torcidas. Demais. Eu gosto muito, não só. Eu gosto do estado todo, né? Eu gosto das praias, eu gosto de tudo aí no Ceará.
E eu me adaptei muito bem, eu até sempre conversava isso com minha família. E quando é que o Marcelo vem comer uma rapadurinha aqui de novo? Rapaz, eu tô me programando para ir aí em Fortaleza. Para ir aí em Fortaleza, Oh, mais para passear, na verdade. Mas eu gosto muito dessa terra aí. É não teve. minha segunda terra, depois de Salvador, é Fortaleza. Oh, rapaz. Eu querendo dançar no trio elétrico e o Marcelo vindo pra cá comer uma rapadurinha, olha aí. É, Vai dar eu certo. tô querendo comer um baião de dois, ó. Oh, rapaz, e é bom, viu? Aí O é o baião de melhor que tem. dois, com aquele peixinho assado, meu amigo. Ô, rapaz, é bom demais. Não tem coisa melhor. Não tem, não. Marcelo, e você é um cara, como eu disse no começo, um cara vencedor. Você tem aqui uma marca histórica, né? Você foi o primeiro treinador. Eu, aqui, puxando pela memória, eu não lembro outro. Se eu tiver errado, você me corrige. Mas você foi o primeiro a ter acesso, né? Conseguir acesso em todas as divisões de futebol brasileiro. Né? Como é que Foi. você vê essa marca aí? Na verdade, eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro. Agora, eu acho que, se eu não me engano, nós temos um outro profissional agora que também tem essa marca, que é o Cláudio Tencati, que está no Criciúma. Se eu Ah, o não me Tencate, né? engano. Que Vou conseguiu agora com pesquisar. acesso, o ano passado, com acesso da Série B para a Série A com o Criciúma. Eu acho que ele também conseguiu acesso em todas as divisões. Então, eu acho que hoje seria eu e seria o Tencati, seríamos nós dois, que conseguiu essa marca até agora no futebol brasileiro. Para mim, Rapaz, assim, cara, para mim é motivo de orgulho. E eu sempre falo pros treinadores, quando eu vou dar aula aqui na CBF, que é uma construção de carreira, né, cara? Então, servir como referência e como exemplo de que qualquer profissional que se dedicar, que se sacrificar, que trabalhar sério, respeitando o clube, com dignidade, ele tem possibilidade de crescer, sim. Eu consegui sair, pô, da Série D em 2013 para a Série A em 2018, em 5 anos. Então, fazendo um trabalho de crescimento profissional gradativo, sem atropelar os processos. Quando cheguei aí em Fortaleza, eu me lembro que a minha primeira entrevista coletiva, eu guardo muito isso, eu vi algumas pessoas falando no auditório, porque eu não era conhecido, pô, eu era o treinador do Salgueiro, e eu tinha 2 trabalhos, Vitória da Conquista e Salgueiro, eu era um treinador pouco conhecido no mercado, fiquei um pouquinho conhecido pelo que eu fiz no Salgueiro na Copa do Brasil, que eu ganhei alguma notoriedade, mas era muito pouco conhecido. A torcida do Fortaleza não me conhecia. E as pessoas conheciam muito mais meu irmão, porque foi campeão da Copa do Brasil com o Santo André, trabalhou em clubes no Brasil de primeira o divisão. Meu irmão, Caetano, né? exato, São Caetano, Goiás, Botafogo do Rio, esporte. Meu irmão tinha um currículo grande, assim, bem extenso. Então, era um treinador E pouco ele está no conhecido. exterior, Marcelo? Ele está na Arábia Saudita. Hoje Tá ele na tem Arábia, o, né? o Nyon, que é um clube que tem um projeto espetacular. É o time do Príncipe, um dos times do Príncipe lá na Arábia Saudita. Ele vai para a 7ª temporada já lá. Já Nossa. virou quase um árabe já. O já está falando árabe, né? Já virou quase um árabe. Já usa roupa de árabe. Então, cara, quando eu cheguei no Fortaleza, assim, para mim era um desafio e era uma grande oportunidade. Eu vi muitas pessoas, inclusive da imprensa, falando: pô, esse treinador aí ninguém conhece, não vai ficar 3 meses aqui no Fortaleza. Eu acabei ficando 2 anos, né? Então, para mim, assim, E entrando a para a história, oportunidade né? e entrando para a história, a oportunidade que eu tive foi uma oportunidade onde eu procurei me dedicar o máximo possível e eu consegui aproveitar muito bem, porque tanto Fortaleza como o Ceará fazem parte da minha história como treinador de futebol. É verdade. Marcelo, e você também, a gente falando em árabe, você treinou o Al Faisali, tá certo a É, pronúncia? pode ser Al-Faisali, pode ser Al-Faisali, tá tranquilo. As duas, Como é que as duas foi? pronúncias dão certo. Foi uma experiência muito boa. Inclusive, a minha vontade era permanecer na Arábia Saudita. Eu retornei em junho, né, para o Brasil, para o período de férias. O clube, apesar de ser um clube de camisa, um clube bem conhecido, e um clube com uma boa estrutura de trabalho,
tem um CT muito bom, com 5 campos, 2 academias, toda a condição assim de trabalho, comissão técnica boa. A gente estava com alguns brasileiros na comissão, e um campeonato muito competitivo, investimento muito alto no futebol da Arábia Saudita, tanto na Pro League como na segunda liga, que eles chamam de primeira divisão, porque a primeira divisão lá é Pro League. Mas eu gostei muito, me adaptei muito bem. A gente conseguiu melhorar muito, não só a pontuação, mas a performance da equipe também. Subiam 3 clubes, a gente ficou em 6º, brigou até as últimas rodadas pelo acesso. Então foi um trabalho também de excelência. Assim, eu gostei muito do país. Eu já tinha trabalhado no Catar, né? Então eu conhecia mais ou menos como é que era o comportamental do jogador árabe, mas para mim foi um desafio interessante. Eram 7 estrangeiros com nacionalidades diferentes. Então eu tinha 7 nacionalidades diferentes dentro de um vestiário, falando línguas Nossa. diferentes. Então a gente tem que administrar tudo isso, não é fácil. E para mim foi um desafio, mas foi uma experiência boa, muito positiva. E a minha intenção é voltar a trabalhar no exterior, porque eu gostei muito. Se não for na Arábia Saudita, nos Os países sheiks árabes aqui, investem muito, né? muito, muito. Pra você ter uma ideia agora, nessa janela agora antes de iniciar o campeonato, eu acho que a Arábia Saudita, se eu não me engano, eles estão. Foi o segundo investimento do mundo. Eles só perdem para a Premier League. Nossa. Eles investiram mais que a Espanha, Alemanha, Holanda, Itália, todos esses países aí, que são países muito tradicionais de futebol, entendeu? Então o investimento é muito alto. Os caras estão Eles têm um realmente. planejamento a longo prazo, inclusive para a seleção, né? E o planejamento deles agora também em relação à Copa do Mundo de 2034, né? Então, esse investimento já faz parte desse planejamento. Aí depois vai começar a construção dos estádios. Agora, eles abriram, teve um movimento de mercado muito interessante, até levaram alguns jogadores brasileiros aqui, que a contratação eram 8 estrangeiros na Liga Pro, passou a ser 10, sendo que 2 jogadores nascidos a partir de 2003. Então, saiu o Wesley do Corinthians, saiu o Ângelo, que estava no Chelsea, que era do Santos, Marcos Leonardo, que estava no Benfica, Nossa, que era, tem muito jogador jogando abaixo o da Bergson tá lá, né? O 2003. Bergvall tá na Arábia, né? Berg tá se eu não me engano, o Berg tá na Tailândia. A Tailândia, né? Tá na Tailândia, tá na Liga da Tailândia, que está Tá matando crescendo a muito pau lá, também. né? O Berg é artilheiro lá, tá fazendo boas temporadas, e é uma liga também que está crescendo muito, está desenvolvendo, e está indo muito treinador. O brasileiro não é um mercado tão valorizado assim como a Arábia Saudita, Catar e Emirados, que são os que pagam melhor ali na Ásia, né? Pagam inclusive melhor do que os clubes no Japão, na Coreia e na própria China, que a China decaiu muito. Mas esses países são países emergentes. A Tailândia e a Indonésia tem muito profissional, até porque o mercado aqui também está muito difícil, entrou muito estrangeiro, então tem muito profissional trabalhando nesses mercados. É verdade. Marcelo, você chegou a... Eu brinquei aqui no começo, eu falei aquela frase da tia Mara, né? Vamos chamuscar, foi até matéria aqui do Globo Esporte. Você chegou a conhecer a tia Mara? Conheci, claro, ela ia muito lá no PC, acompanhava os treinos e já tirou muita foto comigo lá. Eu sempre a atendia lá quando ela ia assistir. Ela vivia lá no PC na época que eu trabalhei lá, no meu primeiro ano, no segundo também, mas no primeiro mais ainda. Ela era uma torcedora, saudosa tia Mara, que ela não tinha esse negócio de apoiar quando o time estava no momento bom, não. Então, podia estar momento bom, momento ruim, inclusive, é que ela ia mais lá, dar apoio aos jogadores, dar apoio ao treinador. E ela, assim, criou essa relação de confiança comigo. Eu acho que talvez tenha sido por causa da minha forma de lidar com as pessoas. Eu sou uma pessoa muito leve, assim, gosto muito de brincar, sou solícito, atendo todas as pessoas. É Então, verdade. por eu ter atendido ela dessa forma e ter recepcionado ela muito bem na primeira vez que eu a conheci, eu acho que ela criou esse apreço à minha pessoa e ao meu trabalho também, porque o meu início no Fortaleza foi um início assim,
espetacular. A gente só ganhava de goleada os jogos. A gente fez até alguns jogos no PC, no Campeonato Estadual. Não tinha Copa do Brasil, não tinha Copa Nordeste. O calendário nosso era só o estadual e a gente começou atropelando. Era aquele time que jogava Marcelinho Paraíba, Robert, Fernandinho, Correa, Nossa. Edinho. Era um time, Valdson, era um time muito bom esse time de 2014. Time muito bom. Era um time muito forte. Max, Valfrido, esse time eu até hoje eu tenho lembranças desse time aí, foi um time muito bom, muito forte, um time muito qualificado e que deu muitas alegrias ao torcedor, mas no final do ano a cereja do bolo, que era o acesso, a gente acabou não conseguindo, não conquistando. E um nome que a gente não pode deixar de citar, né? Péricles Chamusca. O que é o Péricles na vida do Marcelo? Então, cara, meu irmão, a gente os dois, né? Muito incentivado por meu pai, que sempre foi apaixonado por futebol na minha família. E meu pai jogava futebol amadoristicamente e levava eu e meu irmão para assistir. E nós dois nascemos com talento para jogar futebol. Eu me profissionalizei, meu irmão não foi profissional porque não quis, jogou até 20 anos e resolveu seguir a outra trajetória, né? Já foi para a faculdade fazer a educação física e se tornou professor e depois virou treinador, né? Preparador físico e depois treinador. Então, o Péricles é meu parceiro, meu irmão, a gente sempre viveu junto em todos os lugares, como a gente gostava sempre das mesmas coisas. Era um ano só de diferença, então tinha a proximidade de idade e a gente dividia roupa, dividia quarto. Era realmente a gente tinha uma parceria muito grande. E depois que eu já estava meio desanimado no futebol, ele foi que me incentivou, né, para fazer com que eu me tornasse treinador. Ele já era treinador com a idade também muito cedo. Ele foi o treinador mais jovem a trabalhar na Série A do Campeonato Brasileiro, se não me engano, abaixo Isso. dos 30 anos também, quando ele treinou o Vitória em 1995, isso. Então, sempre foi um Vitória vindo de um incentivador. vice-campeonato em 94, né? 93, eu acho que foi o Vitória que foi 93, vice-campeão. perdão. Isso, 93. isso, isso. Com o Fito Neves. Perdeu para o Palmeiras o título. Isso. Então, meu irmão sempre foi um incentivador muito grande. A gente é parceria, a gente fala quase todos os dias, mesmo ele agora na Arábia Saudita. O período que eu fiquei lá coincidiu de eu ficar numa cidade muito próxima. Eu estava em Magimar, ele estava em Buraida, que era uma cidade que ficava a 160 quilômetros. Então a gente estava sempre se encontrando também. E é realmente uma pessoa que eu passei a minha vida toda junto e a gente tem uma afinidade, uma parceria muito grande. É um irmão que eu amo de coração, de verdade. Ô, rapaz. Marcelo, e nessa ida ao futebol árabe, você já tinha mais ou menos a noção ali da cultura? E para quem vai a primeira vez, realmente é assim, é um choque cultural mesmo? Para quem vai da primeira vez é um choque cultural. O dia a dia, a realidade, né, o funcionamento do país como um todo, principalmente pela questão religiosa, que isso é muito. Tem outras coisas que também não são fáceis, como a própria temperatura, quando chega no período de verão, e as temperaturas são muito altas, você tem que treinar à noite, mas o aspecto religioso que é o mais forte, né? Tudo o que você faz está muito atrelado à questão do horário das rezas, e é o horário dos jogos, é o horário de treino, você vai fazer uma palestra, qualquer coisa que você vai fazer está muito atrelada ao aspecto religioso. E quem chega assim e não conhece culturalmente, principalmente o comportamental do jogador árabe, a priori sempre fica assim meio receoso. Depois vai se adaptando. Eu já tinha feito duas temporadas no Catar, já conhecia bem como é que funcionava. E tem um período do Ramadão, que é um período também, um período muito difícil para nós, assim, praticamente O são Ramadã 30. equivale à nossa quaresma aqui? O Ramadão é o seguinte, é o mês do jejum, né? Eles fazem um jejum, as penitências, e eles ficam 30 dias, praticamente a cidade para durante o dia, porque eles não podem comer, né?
Quando o sol nasce, e eles só podem comer depois que o sol se põe. Tem que ser antes do sol nascer e depois que o sol se põe. Então, nem beber água eles podem também. Então, você não faz nenhuma atividade durante o dia, o movimento é praticamente zero, porque. E a partir do final da tarde é que as coisas começam a acontecer. Aí você vai para o clube, dá treino tal, e tudo termina muito tarde, né? Porque você começa o treino muito tarde também, que o jogador se alimenta no final da tarde, você só começa o treino lá para 8, 9 horas da noite, e aí o treino acaba às vezes 11 horas, e é um período bem difícil assim para nós, que somos estrangeiros. Mas é um período também que no final do Ramadã tem uma semana praticamente de festa e é muito bacana. Na verdade, o Ramadã é como se fosse o nosso Natal aqui, no Natal, calendário né? deles. Eles dão presente, é uma época, o final do Ramadã é uma época muito comemorada. Eles levam bem a sério mesmo, né? Muito, muito. Por isso que a gente tem que ter esse respeito à cultura do país, a questão por exemplo, as esposas, quando vão, por a gente morar numa cidade do interior, elas ainda usam, tem que usar burca, né, para sair na rua, e tem todos esses aspectos aí que você tem que respeitar a gente também, não só as mulheres, mas os homens também. Em alguns lugares não pode andar de bermuda, não pode andar com short muito curto, e tem todas é, essas situações que são muito ligadas à parte religiosa. Tem a chamada da reza nas mesquitas, todo bairro tem 3, 4 mesquitas, é muito forte essa questão dos muçulmanos e da religião. Marcelo, assim, violência quase zero, né? Não, violência zero, não tem violência, apesar de ser um país onde um percentual altíssimo da população são estrangeiros que vão trabalhar, né? Vão trabalhar, você encontra indiano, filipino, paquistanês, sudanês, Sri Lanka, Nepal, vem gente de todos os países, desses países que têm um pouco mais de dificuldade no aspecto financeiro para trabalhar na Arábia Saudita, e não tem, mesmo com todo esse pessoal aí, não tem qualquer tipo de problema, você dorme com a porta aberta, não são pequenos casos assim, mas é muito pouco, e são muito pouco divulgados também, muito pouco divulgados. E a lei é muito rigorosa, essa parte aí de trânsito, você tem que respeitar muito, essa questão de, lá não tem bebida alcoólica, é zero, né? Na Arábia Saudita é zero, não entra bebida alcoólica. Você não tem nem onde comprar, não tem hotel em lugar nenhum diferente do Catar e dos Emirados. Isso é uma coisa que ajuda também em relação a essa questão dessa parte cultural aí. É muito legal. Marcelo, voltando aqui ao futebol brasileiro, como é que você vê aqui no futebol brasileiro a questão do VAR? O equipamento veio para dirimir erros, né? Mas ultimamente tem sido assim um criador de um elemento polemizador, vamos dizer assim. Isso se deve mais a ainda alguma preparação, algo mais que falta à arbitragem brasileira, a quem comanda o equipamento, ou é uma questão cultural dos nossos atletas também, que são, digamos assim, mal educados e que não aceitam as decisões. Enfim, como é que você vê todo esse contexto aí da tecnologia no nosso futebol? Eu acho que tem um pouco de cada coisa que você falou aí. Acho que tem um pouco de interferência de cada ponto que você citou. Acho que o VAR interfere mais do que deveria interferir aqui no Brasil. Foge do Tem hora que protocolo? tem hora que foge. Porque você assiste um jogo, eu assisto o jogo de todos os países aqui, agora mesmo que esse período que eu estou em casa aqui, assisto o jogo da Premier League, em vários outros países, e eu não vejo tanta interferência assim do VAR. Eu acho que o VAR interfere muito. Acho que alguns árbitros usam também um pouco o VAR como muleta, entendeu? Usam também, não tomam a decisão de campo que deveria ser tomada. Quando não existia o VAR, a decisão era tomada dentro do campo. Acho que precisa ter uma preparação maior e profissionalizar a arbitragem, porque o investimento que é feito pelos clubes e no futebol
o Brasil não ter um árbitro profissional, eu acho que já passou do tempo, já passou do tempo de profissionalizar, de levar mais a sério, profissionalizar o cara que vai trabalhar no VAR, profissionalizar o cara que vai trabalhar no campo. Acho que tem que se mudar também, e isso prejudica muito, e eu acho que é uma questão cultural que você também não vê na Europa, esse tumulto que os jogadores fazem no campo pelas decisões do VAR, entendeu? E isso acaba influenciando o comportamento do torcedor também na arquibancada, e essa coisa de sempre, em vez de querer buscar a solução, que todos os clubes estão passando pelos problemas em relação a essa questão dos erros de arbitragem, os clubes só reclamam como eles são prejudicados. Então, todo mundo só quer delegar por causa própria. Então, eu A acho minha isso conta, o também. meu opinião primeiro, né? Exatamente. Aí eu acho isso também um equívoco, porque você, em algum momento, teve alguma vantagem por um erro de arbitragem. Aí, quando você é prejudicado, aí faz aquela. Mas para você ir lá reclamar e pedir uma melhora, você primeiro tem que ser prejudicado. Então, eu acho que isso para mim não funciona. Fica todo mundo reclamando e ninguém chega a uma solução. Então, essa é a minha opinião. Falta um pouco mais por parte dos jogadores, por todos os membros de comissão técnica também. Eu sei que na emoção do jogo, sei que eu sou santo também, que eu nunca tomei um cartão, que eu nunca reclamei, mas eu acho que aqui no Brasil é muito exacerbado o que acontece aqui no campo de jogo em relação às decisões do árbitro, interfere muito, atrapalha muito. O jogador brasileiro ele simula, ele cria todo tipo de situação para tentar ludibriar o árbitro, isso é fato, e isso é muito, muito ruim, que a gente fica sempre nessa discussão, mas não tem uma solução, né? Você vem entrando, saindo e as coisas continuam do mesmo jeito, e quando entrou o VAR agora, passou a ter mais polêmica ainda, porque antigamente as discussões era se o cara errava e acertava, agora é se o cara errou e acertou, se o VAR errou e acertou. Então aumentou o tempo de discussão, porque agora existe uma ferramenta que veio para ajudar, mas que tem hora que interfere quando não precisava interferir. É a É. decisão do árbitro e respeitar e segue o jogo. Aí a gente vai falar assim, poxa, mas é difícil fazer assim, por que na Premier League os árbitros fazem isso e aqui a gente não pode fazer? Os caras lá são ser humano igual aqui, os jogadores também são jogadores igual aqui. Verdade. Marcelo, a gente está aqui chegando já à reta final, a gente está com mais de uma hora aqui. E eu sei também que você tem aí seus compromissos. Mas o último assunto é como é que você está vendo toda essa polêmica relativa às casas de apostas? Cara, eu acho que já era tempo do governo ter interferido, né? Ter interferido, como eles começaram a interferir agora, porque isso aí realmente tomou uma proporção muito grande, cresceu muito. Eu vou lhe ser sincero, há algum tempo atrás, ali em 2020, eu já via uma boa parte assim de jogadores apostando tudo, mas eu não achei que ia ganhar achei que ia ficar só nessa seara aí, mas a coisa ganhou uma proporção que chegou na Série B, né? E chegou à É, Série A. Então, eu achava que seriam nas divisões menores, nos estados que tem menos divulgação, e os campeonatos, né, que tem menos visibilidade, Depois mas a daquela coisa ganhou. história, só para fechar aqui o raciocínio, e você conclui, depois daquela polêmica envolvendo aquele escândalo do Edilson Sim, Alves, né? É Edilson Edilson Pereira, eu acho. Pereira. Edilson Alves é um amigo nosso aqui, cronista. Perdão, Edilson, você é gente boa. O Edilson Pereira, depois daquilo ali, eu não esperava mais nada dessas proporções no futebol brasileiro. Aí agora vem as casas de aposta, né? O ano passado foi o baque maior aí, teve uma operação, um monte de jogador foi afastado e começou a se detectar que já estava existindo essas manipulações na Série A e na Série B, que aí se torna muito preocupante, né? Mas eu acho que tem que ter interferência, o governo tem que interferir, tem que ter o controle, entendeu? Em relação a isso
E aí as punições têm que ser severas. Né? O atleta, ou o árbitro, quem quer que seja que esteja envolvido dentro do futebol e que esteja manipulando o jogo, tem que ser, a punição tem que ser uma punição muito grave, senão nunca vai conseguir resolver esse tipo de problema. E entrar com fiscalização, o governo entrar forte. Tem gente aí virando problema social, pô. Porque tem gente que está gastando salário jogando em bet. Então, eu acho que, infelizmente, é uma questão cultural, social, mas que tem que ter uma interferência do governo para amenizar, fazer campanhas e ter um controle melhor em relação a isso. E no futebol é punir, velho. É punir, porque tem que dar punição exemplar. Para mim, provou que está participando de manipulação, tem que ser punido e a punição tem que ser severa. Para mim, é banimento sumário. Eu acho que quando acontece isso, é porque o cara não se mostra digno de estar no futebol. Quando se mancha o esporte dessa forma. Eu não sei se eu estou sendo muito radical, mas eu tenho essa opinião. Eu acho que não era para voltar. Não tem como. Eu acho que as punições elas precisam ser severas. Ser severas porque é muito difícil. Eu vivenciei o ano passado, eu estava na Tombense e teve um atleta nosso afastado lá. Então é muito ruim, cara, para o ambiente, para tudo, né? Clima ruim, né? É muito ruim, e assim, fica sempre pairando em qualquer tipo de lance que acontece, fica pairando dúvidas. Reverbera isso no clube, né, Marcelo? Sim, foi um momento muito difícil. O clube acabou afastando o atleta. Eu acho até que ele já retornou às atividades. Não sei se também que estava em fase de investigação também, né? Então, eu não sei como é que acabaram essas investigações, se foi constatado. Ele não foi punido. Se ele não foi punido e não teve suspensão, é porque não se provou que ele estava participando, envolvido, porque ele voltou a jogar já. Eu também não sei se ele cumpriu alguma punição e já passou o prazo de conclusão, mas isso é muito ruim para o ambiente do futebol. É verdade. Marcelo, a gente está indo agora aqui para as considerações finais. Quero te agradecer tua educação, tua simplicidade, tua receptividade, dizer que para mim aqui, no Sol na Resenha, né, foi uma honra imensa te receber e os nossos microfones, as portas do nosso canal estão abertas para você qualquer momento, viu, meu irmão? Muito obrigado de coração. Obrigado você pelo convite, pela oportunidade. Foi um prazer participar, falar um pouquinho da nossa história, falar um pouquinho das nossas passagens aí, tanto no Fortaleza como no Ceará, e deixar um forte abraço, né, a todas aquelas pessoas que escutarem, que acompanham o programa aí. E, como eu falei anteriormente, eu gosto demais aí dessa terra e gosto muito mais do povo dessa terra. Então, falar eu sei que o programa vai abranger outros estados, mas falar para o povo de Fortaleza e participar do Sol na Resenha, para mim, foi muito prazeroso. É isso aí. Depois desse bate-papo sensacional, a gente vai ficando por aqui, prometendo voltar em breve. Não vai dar nem tempo de você sentir saudade minha, tá? Então, o Sol na Resenha fica por aqui. Até breve. Tchau, tchau.